Olá, fala-vos o Pedro Caldeira do site fix.rl.ph para vos explicar como fazer uma questão de desenvolvimento no Moodle. Estou a usar a versão 2.6. Numa disciplina previamente criada, vamos rolar a página até encontrarmos do nosso lado esquerdo o link base de dados de perguntas e depois carregando neste o link perguntas. Carrego agora do botão criar uma nova pergunta de forma a surgir os diferentes tipos de questões que o Moodle tem à nossa disposição. Desta feita vou escolher a questão de desenvolvimento que em versões anteriores do Moodle surge com o nome ensaio. Trata-se no fundo de uma questão aberta, uma questão que talvez surpreenda as pessoas menos conhecedoras do Moodle, que julgam que o Moodle apenas está preparado para questões de tipo fechado com correção automática. Este é um tipo de questão totalmente aberto em que o aluno pode escrever de uma forma livre e em que a correção terá de ser manual. Por vezes, quando pergunto a colegas professores por que não usam o Moodle para avaliar os seus alunos, eles respondem-me que o tipo de questões que o Moodle lhes permite fazer os limita e limita também o tipo de resposta que os alunos poderão dar. Esta é uma ideia errada acerca do Moodle, mas é uma ideia bastante corrente. E quando de facto me dizem isso, eu aproveito para esclarecer que no Moodle podem fazer qualquer questão que fazem também em papel e ainda outras que são impossíveis de fazer em papel, como por exemplo uma questão com vídeo ou uma questão com links, etc. Do meu ponto de vista, é perfeitamente possível avaliar com grande qualidade usando apenas resposta do tipo fechado com correção automática. Mas para quem duvida disso, e eu aceito outras opiniões e outros argumentos, aqui fica a questão de desenvolvimento para correção manual. A configuração de uma questão de desenvolvimento é das mais simples, se não a mais simples. Em 2 ou 3 minutos se configura. Escolho o nome e depois coloco o texto da pergunta. Neste caso, será uma pergunta sobre o ciclo da água, em que se pede ao aluno que descreva o ciclo da água. E basicamente é tudo. Depois existem aqui outros campos que até podem ser ignorados. Por exemplo, a nota pré-definida, que eu prefiro alterar a quando da configuração do teste. O feedback geral, que eu normalmente não coloco nada. O formato para a resposta, por exemplo, aqui deixo a opção editar em HTML, que será uma caixa de texto com os botões de formatação por cima. Portanto, digamos que será um modelo indicado ou adequado para este tipo de resposta livre, em que o aluno pode usar algumas ferramentas de formatação. Depois, aqui mais abaixo, temos o número de linhas que o aluno pode usar. Neste caso está aqui pré-definido para 15, mas eu posso alterar o número de linhas conforme achar que são necessárias mais ou menos. E depois se permite ou não anexos. Em geral, não serão permitidos anexos para responder a uma questão destas, mas é mais uma possibilidade. E depois temos aqui um modelo de resposta. O professor pode, se quiser, indicar as linhas gerais da resposta que o aluno deve dar. Aquilo que o professor escreva aqui vai depois surgir no campo de resposta do aluno. Por exemplo, o professor pode colocar aqui tópicos para o aluno desenvolver cada um deles ou uma tabela para o aluno preencher dentro da tabela. E por fim, neste último campo, temos as instruções de correção ou de avaliação, que são informações para o professor ou para os professores que venham a corrigir a pergunta. Mais abaixo temos ali dois separadores que têm informações de natureza mais administrativa do que propriamente relacionados com a configuração em si da pergunta e que também não vale a pena perder muito tempo com eles, basta-nos gravar agora a nossa questão.
Como viram, foi fácil, já cá está, com o sublinhado amarelo no nosso banco de questões. Vamos abri-la para verificar que está conforme. De facto, não há muito aqui a testar. Temos a nossa pergunta e o campo de resposta com alguns botões de formatação, onde o aluno poderá desenvolver livremente o seu texto. Vou aqui só simular a ação do aluno, iniciando aqui a minha resposta. E, no fundo, não há muito mais a dizer, a explicar ou a testar sobre uma questão deste tipo. Fica, no entanto, a prova, para os mais descrentes, de que o Moodle também é capaz de criar uma questão aberta, neste caso de desenvolvimento. Espero ter sido útil. Mais vídeos como este em fixo.url.ph.